feito, nos capacite com seu poder, com a tua graça, com a sua luz, no poderoso nome de Jesus. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Outra forma que Deus fala por intermédio de visões. Amém? Visões. Deus fala por intermédio de visões. Primeiro devemos perceber que os olhos espirituais, elas se abrem desde o momento que o Espírito Santo coloca a visão ou coloca conteúdos que estão no presente ou no passado ou no futuro para uma determinada pessoa, para manifestar o reino da glória. Aleluia. E nós conseguimos notar que, afinal de contas, não somos únicos que recebemos visões. Também tem alguns ocultistas, os quimbandeiros, também conseguem receber visão. Mas as visões que eles recebem não têm fundamento bíblico, não têm característica bíblica. Aleluia. Por quê? Porque não provém de Deus. Tem pessoa que pode olhar para ti e começar a ver coisas, te fazer uma leitura espiritual. Recentemente, quando a gente ia ao Lubango, ao Óbito, nos encontramos com um jovem que está no mundo do alcoolismo, mas nós conseguimos notar que naquele jovem tinha um espírito, quem não tem discernimento vai dizer que tem um espírito profético. Aquele jovem olhou para o líder Ricardo e falou as características da esposa dele. E disse que a tua esposa é baixinha e clara. Amém. E olhou também para mim, olhou para minha filha e disse que o teu pai tem a cor igual do seu pai. E nós ficamos surpreendidos como é que esse jovem está a falar coisa que é certo, que é verdadeiro. Nós ficamos admirados como é que um homem ímpio vai desmontar o líder Ricardo. Aleluia. Lá na Praça do Mutundo. Amém. Porque ele queria que o líder Ricardo comprasse um produto. O líder Ricardo está ali, não é isso, meu líder? E começou a lhe dizer que eu estou a ver, a tua esposa é baixinha, a tua esposa é clara. E está dizendo a minha filha que essa bebê tirou a cor do pai. A mãe dele é escura. Aleluia. Ficamos como assim? Um bêbado a falar coisas. Aleluia. Que afinal de contas o que estava a falar era a verdade. Mas a pergunta é: qual é o espírito que lhe conduz para falar aquela revelação? Porque nem toda pessoa que tem uma visão espiritual vem da parte de Deus. Ele falava o que é certo, mas a fonte não era certa. Nem todo mundo que fala que é verdade, a fonte é verdadeira. Existem fontes que são fontes negativas. Existem fontes que são fontes que não vêm da inspiração divina. Aleluia. Por isso que eu disse que todo mundo pode ter visão, mas nem todo mundo recebe uma visão espiritual da parte de Deus. É por isso você, como homem de Deus, você, como mulher de Deus, deves ter o discernimento do Espírito. Senão, vão te receber 500 mil te falando palavras que não são da parte de Deus. E você pode ficar emocionado, emocionada, dizendo que ele está a dizer verdade, então devo acreditar. E pode te dizer que eu estou a ver na dimensão do Espírito, na tua conta tem 50 mil, traga aqui esse dinheiro. Você bem emocionado, emocionada, poderá entregar esse dinheiro só porque ele falou verdade. Então, nem toda a verdade, a fonte é de Deus. Aleluia. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 16, aparecia uma adivinha que adivinhava o futuro.
E quando observava Paulo e Silas ir para a casa de oração, a Bíblia conta que aquela adivinha se irritava com o espírito de Paulo e o espírito de Silas. E zombava Paulo e Silas dizendo: vocês que são filhos de Deus Altíssimo, vêm agora anunciar a salvação. E essa mulher falava constantemente, diariamente, que Paulo se levantavam para ir poder interceder. Veja, ela falava a verdade, mas a fonte que lhe fazia falar não era a fonte verdadeira. E Paulo chegou perante aquela mulher e disse: em nome de Jesus eu te ordeno, sai. Paulo não estava a falar para a carne daquela mulher. Paulo estava a falar para o espírito que dominava aquela mulher. Sabe, aquela mulher, o espírito saiu sem que ela se convertesse. Aleluia. Pela primeira vez, a Bíblia registra de uma pessoa que foi liberta, o espírito saiu, aleluia, sem que ela se convertesse. Amém? Amém. Saiu. E a Bíblia fala que aquela jovem tentava adivinhar, não conseguia adivinhar. Tentava fazer adivinho, não conseguia adivinhar, porque adivinhava o futuro. E muitas das vezes falava coisas que aconteciam. Então, deve saber que Deus fala por meio de visões, mas nem todo homem que aparece com uma visão, você deve aceitar sem analisar. Amém? Por isso que é necessário que a gente tenha o discernimento do Espírito. Orando, toda revelação que você recebe da parte de alguém, se tem uma influência do Espírito contrário, você vai dar conta. Aleluia. Agora, uma das formas que Deus fala, é por meio de visões. Amém? Os governadores, políticos, líderes mundiais têm as suas formas e os seus meios de comunicação para se comunicar com a sua equipa. E Deus também tem a sua forma de se comunicar com seu povo. Aleluia. Primeiro devemos saber o que é, afinal de contas, visão. Visão é uma experiência espiritual em que Deus permite que uma pessoa veja algo no mundo espiritual, acontecimento revelado sobrenaturalmente. Significa que visão é uma experiência espiritual, não é uma experiência física. É uma experiência espiritual que Deus permite com que a pessoa que é renovado por Deus veja algo mais sobrenaturalmente. Observa, aqui no mundo que nós estamos, está acontecendo muita coisa no mundo espiritual. Você com teus olhos, como está na dimensão física, você consegue olhar apenas aquilo que você vê que é físico. Mas se Deus abrir os teus olhos espirituais, você pode ver coisas aqui, ou pode ver anjos, ou pode ver uma outra coisa que está relacionada com coisas espirituais. Então, quando Deus quer falar contigo em visão, Ele abre os teus olhos espirituais para te mostrar uma mensagem. Aleluia. Para te mostrar uma mensagem profética. E essa mensagem profética pode ser algo que está ligado com o passado, que está ligado com o presente ou com o futuro. A visão pode decorrer durante a oração. E essa visão pode se manifestar por meio da oração, por meio da adoração, ou em momentos determinados por Deus. Às vezes, quando a gente nos coloca para orar, nós oramos, e quando começamos a orar, o Espírito de Deus pode abrir os nossos olhos para ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Ou para receber uma determinada informação que vai beneficiar a nossa vida ou a vida do nosso próximo. Amém. Você está aqui? Alguém para abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 17.
Atos capítulo 2, versículo 17. Irmão Cláudio, nos ajude. Aleluia. Atos, versículo 2, capítulo 2, versículo 17. Amém. Andem comigo, amém? Sim. É isto que eu vou fazer nos últimos tempos, diz o Senhor. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Veja, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. As filhas e os filhos de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões. Veja, os moços terão visões. E os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Para-te ali. Então significa que a promessa bíblica, aleluia, é que os jovens terão visões. Você pode ter visão. Amém? Quer dizer que Deus deu uma promessa para a igreja, que dizendo que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém? A melhor carne preferida para Deus, aleluia, é o corpo do homem. Pode acontecer que Deus pode usar o animal, como já aconteceu, mas o corpo do homem é a casa do Espírito de Deus, é a casa do Espírito Santo. E Deus pode lhe dar informação por intermédio, aleluia, de uma determinada visão. Amém? Os velhos sonharão e os jovens terão visão. A credibilidade nos dons espirituais acelera, aleluia, acelera a manifestação do reino para o seu povo. Quando um povo, aleluia, dá credibilidade nos dons espirituais, a manifestação de Deus será uma evidência. Existe igreja que lá só preguem palavra e não acontece nada. Não porque Deus não quer manifestar, mas porque a incredulidade impede para que esta igreja se mova na operação do Espírito. Amém? Amém. Se a gente lê no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 adiante, a história conta que Isaías está a dizer que eu vi o Senhor no trono. Amém? Amém? Quando Isaías recebe a confirmação do seu chamado, ele viu o Senhor no trono, com serafins ao seu lado. Amém? Amém? Com serafins ao seu lado. Agora a pergunta é, como é que Isaías viu o trono de Deus? Se você sair fora e olhar para o céu, tu não verás o trono de Deus. Ainda que você pegar uma escada, subir no teto, também não verás o trono de Deus. Ainda que você pegar um helicóptero e ir pelas nuvens, onde passam os pássaros, também não verás o trono de Deus. Porque o trono de Deus não é visto pelos olhos físicos, não é visto pelos olhos carnais, mas é visto pelos olhos espirituais quanto Deus capacita. E Isaías observou o trono de Deus por intermédio dos olhos espirituais. Os olhos deles começaram, por isso que falou, eu vi. Aleluia. Amém. Os olhos deles começaram a observar a glória de Deus ao redor dele. Amém? Amém. Ele não olhou com olho material, mas olhou com olho espiritual. Que significa que Isaías, ele dava credibilidade nas mensagens que Deus dava para ele. Acreditava na manifestação dos dons espirituais. Acreditava num movimento profético. Por isso que ele conseguia contemplar o sobrenatural. Aleluia. Amém. E a gente pode olhar para as escrituras sagradas em Atos capítulo 10, versículo 9 a 16, que Pedro recebeu visão.
de um animal imundo. Aleluia. Viu um lençol. Mas aquele lençol era somente Pedro que estava a receber. Deus é tão estranho que vocês podem estar juntos fisicamente, mas só poderá mostrar, aleluia, só poderá mostrar a sua mensagem em uma pessoa, aleluia, e outra não conseguir ver nada. Por quê? Porque não é físico, é espiritual. Se aqui aparecer um palhaço, todo mundo vai ver no físico. Mas se aparecer um palhaço no mundo espiritual, que são feiticeiros, Deus pode mostrar apenas a uma pessoa. O que faz Deus mostrar, aleluia, Ele mostra não a todos, amém, mas é uma pessoa específica para poder dar a conhecer o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus não mostra as coisas fisicamente. Não estou a dizer que Ele não pode mostrar, Ele pode mostrar. Mas Deus, as revelações que Ele deu ao seu povo, que Ele deu aos profetas, eram revelações que foram dadas espiritualmente. Porque Deus é espírito. Por isso que Ele disse, Jesus, Deus é espírito, importa que aqueles que lhe adoram, adorem Pai em espírito e em verdade. Deus não, aleluia, amém. Deus não é adorado por meio da carne. Deus, para poder te usar, não pode entrar na tua carne. Tem que entrar no teu espírito. Amém? Amém. O teu espírito vai transmitir para a tua carne, não para o teu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E Pedro recebeu aquela visão. Uma visão espiritual. Glória a Deus. Por isso, para aquelas pessoas que pretendem entrar no sobrenatural, eles têm que também deixar algumas coisas naturais, aleluia, para receberem revelações sobre a sua vida, revelações sobre o seu ministério, revelações sobre o seu emprego, revelações sobre a vida futura. Por causa de quê? Por causa, aleluia, da intimidade. Abandona a preguiça de orar. Abandona a preguiça de jejuar. Abandona a preguiça, aleluia, de louvar a Deus, você vai ver o sobrenatural. Por isso que muita gente são tão preguiçosos no orar, mas querem a manifestação de Deus. E por não terem a manifestação de Deus, vão buscar feitiço para poder ver no espírito. Mas vejam com o espírito contrário, não com o espírito de Deus. Aleluia. Amém. E você tem que ver com olhos espirituais. Um profético limpo poderá se manifestar na tua vida. Glória a Deus. Se você acreditar, Deus vai te capacitar. Se você acreditar, Deus vai te usar. Amém. No segundo dia, quando tivemos presente neste lugar, o líder Ricardo recebeu uma revelação. O clima estava tão poderoso, estava tão terrível, que ele recebeu uma revelação em visão. Aleluia. Amém. Ele viu dois senhores que estiveram na porta, mas aqueles dois senhores eram escuros. O destino não era para estar aqui na igreja. O destino era para ir no deserto. Você sabia que no deserto é um dos sítios que muitos homens de Deus vão buscar a Deus, mas também é um dos sítios que muitos satanistas e feiticeiros vão fazer ritual? Você sabia que uma pessoa pode estar em casa a comer, mas o seu espírito saiu e está a fazer trabalhos espirituais? Aleluia, você sabia disso? Amém. Amém. Então aqueles dois senhores, quando viram que o clima estava pesado, porque muitos de nós tivemos a orar, eles ficaram a olhar no mundo espiritual. Veja, se Deus não poderia mostrar em visão no líder Ricardo aqueles dois senhores, ninguém poderia se aperceber que aqueles senhores passaram por aqui. O poder da revelação, o poder da profecia. Aleluia. Então você tem que acreditar naquilo que Deus está a falar para ti. Buscar intensamente e orar constantemente para que a graça do Senhor possa se manifestar. Glória a Deus. Porque no reino espiritual, os espíritos andam, os espíritos se movem,
os espíritos feiticeiros se movem. E o nosso espírito também, Deus pode mover o nosso espírito. Aleluia. Por isso que muitos homens de Deus estão aqui no Tomboa, mas estão a andar no espírito para uma outra cidade, fazendo trabalho espiritual. Aleluia. É assim que aconteceu com Eliseu, que acompanhou e seguiu, que acompanhou e seguiu espiritualmente Geazi, num outro lugar. Porque Deus é poderoso. Aleluia. Recentemente uma jovem chegou até a mim e disse: recebi um sonho, que no sonho tu estava a me libertar, a me ajudar, porque um senhor que é maluco estava a me dar corrida, mas eu apareci em sonho e consegui libertar aquela jovem. Deus várias vezes arranca o teu espírito para ajudar uma outra pessoa. O mundo profético é tão sobrenatural, aleluia, que muitos às vezes duvidam, aleluia, e tu não pode duvidar daquilo que Deus fala. E mais impressionante é que no dia e na madrugada que aquele jovem recebe revelação, ou aquela jovem recebe revelação, que eu estou a lhe socorrer de uma situação negativa, também eu estava a receber revelação que estão a me dar corrida com maluco. Aleluia. Amém. Veja a sintonia espiritual. Vê no reino espiritual. Glória a Deus. O ver no reino espiritual pode te levar distante. O ver no reino espiritual pode te fazer, aleluia, andar totalmente no sobrenatural. Aleluia. Amém. Você precisa acreditar que Deus está aqui para te capacitar. Precisas acreditar que Deus está aqui para fazer graça na tua vida. Amém. E é uma experiência muito boa. Olhar no profético. Olhar no espiritual. E a gente vê na Bíblia há muitas pessoas que olham no espiritual. E outra forma que Deus fala é em sinais. Deus também fala em sinais. Aleluia. Os sinais são a manifestação de Deus através do qual Deus confirma a sua vontade para demonstrar o seu poder. Aleluia. E na Bíblia Deus frequentemente utilizou sinais para fortalecer a fé do seu povo. Amém. A Bíblia conta que quando o faraó estava a endurecer o seu coração, Deus levantou Moisés, o seu profeta, para manifestar sinal. Aleluia. Amém. Sinais de Deus são meio que Deus usa para quebrar corações endurecidos. Há pessoas que não acreditam em ti, não acreditam no Deus que você tem. Deus pode te usar em sinais, Ele vai acreditar. Sinais servem para poder quebrar incredulidade. E Faraó recebeu os sinais de Deus. Os milagres são essenciais para manifestar a grandeza de Deus. Faraó, que não queria soltar o povo de Deus, mas quando viu as revelações do alto e sinais do alto, tinha que se render. Mas antes disso, o Faraó também, aleluia, mostrou os seus sinais, que é sinais diabólicos. A Bíblia conta que assim, quando Moisés mostra sinal de uma vara, a vara transformou-se em serpente. A Bíblia conta que Faraó também, como era feiticeiro, aleluia, também pegou a sua vara e fez os mesmos sinais que Moisés fez. A vara de Faraó também se transformou em serpente. Aleluia. Agora observa, só que há uma diferença. Há uma ligação. A ligação em que a vara de Moisés transformou-se em serpente e a vara de Faraó também transformou-se em serpentes. Eram mais de uma serpente que se transformaram pela vara de Faraó. Mas existia uma diferença. A diferença é que a serpente, aleluia, que foi a serpente que foi transformado,
ou a vara que foi transformada em serpente via da parte de Deus, da parte do faraó. E a serpente, aleluia, da vara que saia da mão de Deus via para o meio dos espíritos contrários, via para o meio dos feiticeiros. Eu disse que o diabo gosta de imitar aquilo que nós somos em Cristo Jesus, ou aquilo que Cristo tornou a igreja. Mas só que a diferença, apesar que as varas, a vara de Moisés, apesar que a vara de Faraó transformou-se em serpente, só que a diferença é que a vara de Moisés, que transformou-se em serpente, conseguiu engolir todas as serpentes do Faraó. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Que significa que quando teus inimigos tentam engolir a tua bênção, tentam incluir o teu casamento, tentam engolir as tuas bênçãos ou as tuas sortes espirituais, o Senhor levanta com a sua ira para poder quebrar, aleluia, toda a ferramenta contrária. Os sinais de Moisés foram superiores com relação aos sinais de Faraó. Na tipologia, aleluia, profética, podemos contextualizar que Moisés representa o povo de Deus e Faraó representa Satanás. Os sinais que os feiticeiros mostram não será maior com relação aos sinais que Deus deu para a tua vida. Por mais que ele se transforme em pássaro, o Senhor vai fazer com que esse pássaro seja abatido. Por mais que transforme-se em rato, em gato, o Senhor fará com que esses gatos espirituais se tornem totalmente abatidos. Porque o Senhor é contigo, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Por isso que já tentaram colocar comida no sono em ti, mas nada aconteceu, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Amém! Aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, são como o Monte Sião. Aleluia! Amém! Não se abalam, estão sempre firmes. Os sinais são uma evidência. No ano passado, aleluia, ou 2024, existia um tipo de perseguição que eu recebia que era muito estranha. Por 2 vezes enviavam um corvo, aleluia, na minha janela. Mas aquele corvo, eu só conseguia lhe ver mas no espírito, dormindo. Aleluia. Cada vez que aquele corvo aparecia, era como se fosse puxar a minha alma para poder prender. Mas só que Deus é tão bom que me deu a vara para poder, aleluia, manifestar e quebrar aquele pássaro diabólico. Porque muitos usam animais para poder esconder o seu rosto, mas são pessoas. Alguém diga amém. Amém. Mas Deus é conosco. Aleluia. Amém. Deus é conosco, estamos quase a terminar. Deus é conosco no nome de Jesus. O profético ama o profético. Sobrenatural acontece quando a igreja invoca e clama ao Senhor. E você precisa perceber e desenvolver os sentidos espirituais. O ser humano tem 5 sentidos. Tem ouvidos, audição, paladar, aleluia, visão para ver, tato, aleluia. Amém. Falta mais qual que não citei? Olfato, aleluia. Esse sentido é que possibilita o homem sentir, possibilita o homem ouvir, possibilita o homem, aleluia, possibilita o homem fazer muitas coisas. Mas no mundo espiritual existe também sentido que Deus coloca para o espírito do homem. O corpo reflete a existência do homem interior. Aleluia. Amém. O corpo mostra, aleluia, que existe um homem interior na tua vida, que é o espírito humano. Abra comigo a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 16. Estamos na reta final. Aleluia. Amém.
Alguém encontrou? E outro abra Provérbios capítulo 20, versículo 27. Aleluia. Sim, pode ler. Efésios 3, 16. Alguém encontrou? Amém. Vamos ser dinâmico. Amém. Alguém encontrou? Irmão Cláudio. Aleluia. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 16. O espírito profético está sobre nós. Você precisa treinar o teu espírito para poder sentir, para poder ouvir, para poder, aleluia, ver e para poder pegar. Sim, vamos ler. Certo. Efésios 3, 16. Uhum. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, pelo meio do seu Espírito, dê a vocês o poder para que sejam espiritualmente fortes. Aleluia. Alguém tem outra versão? Diga comigo amém. Há uma versão mais boa. Aleluia. Sim. Uhum. Amém. Essa é a parte que eu queria. Aleluia. Amém. O homem interior. O espírito é a parte do homem que se relaciona com Deus. Pois em Provérbios capítulo 20, versículo 27 diz assim que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus usa o espírito do homem como lâmpada dele, segundo as escrituras sagradas. E para que você possa ver, para que você possa sentir, para que você possa estar no reino espiritual, você precisa, aleluia, amém, treinar o teu homem interior. Você precisa treinar com oração, treinar com jejum, treinar com meditação, para poder ver no sobrenatural. Deus não revela a carne. Deus não se relaciona com a carne. Ele se relaciona com teu espírito. Alguém pode te fazer mal, mas pela capacidade do espírito, você vai descobrir que essa pessoa está me fazendo mal. No dia quando Deus me deu a revelação em visão, a pessoa que estava me fazendo mal, eu descobri, aleluia, amém, eu descobri quem estava fazendo mal a mim. E no dia seguinte, aleluia, amém, eu me encontrei com a senhora, aleluia, amém, me encontrei com aquela senhora, eu saudei a ela, eu também fiquei tão, aleluia, amém, assustado. Em vez de eu cumprimentar boa tarde, cumprimentei boa noite, aleluia. Cumprimentei desta forma, aleluia. Amém. Mas ela olhou no chão, amém, amém, e me respondeu com receio. Por que me respondeu com receio? Porque descobriu que eu lhe vi. Aleluia. Amém. Você está percebendo? Amém. 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 Eles dão conta quando você vê no reino espiritual. Eles dão conta quando você lhes vê. Amém? Amém? Não é possível que antes da revelação de Deus, aquela senhora me olhava firmemente, mas depois de eu lhe ver no reino espiritual, baixou. Aleluia. Amém. Está envergonhada. Eles pensam que a gente não sabe quem nos combatem. Nós sabemos as pessoas que nos combatem. É possível que você veja isto no reino espiritual. Deus quer te usar como instrumento de bênção para localizar. E as pessoas terem medo de você por intermédio do Espírito Santo na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Assim aconteceu com a senhora do meu bairro. Outra senhora, o vosso pastor é muito perseguido. Aleluia. Amém. Amém. Às vezes você consegue pensar, nós ainda não temos uma igreja
cheia de excelência como tal, mas já nos combatem assim por quê? Aleluia! Amém. É por causa da essência divina. É por causa do sobrenatural e o conteúdo que Deus colocou no nosso espírito. Aquela senhora tem trombose. Aleluia! Amém. E vinha no meu espírito para me introduzir a doença que ele tem. Aleluia! Amém. Na medida que ela vinha poder me introduzir a doença que ela tem, aleluia, dentro do sonho, amém, eu repreendi ela em nome de Jesus. Volta essa doença para ti mesmo. Aleluia. Amém. Eu disse em nome de Jesus que essa doença volta para ti. Era numa época que eu sentia os meus braços a estarem muito frágeis. Afinal de contas, Deus me fez ver no reino espiritual. Aleluia. Amém. É a senhora. Amém. 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 É a senhora. Aleluia. Amém. A pegar na minha mão, começar a querer dominar o meu espírito. Porque quando o feiticeiro quer inserir doença no teu corpo, ele tem que amarrar o teu espírito. Amém? Amém. Tenta me inserir doença, também se encontraste com outro complicado no espírito. Aleluia. Amém. Assim que me aperta, também lhe repreende em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu não só repreendo o diabo quando eu estou, aleluia, acordado, mas mesmo o meu corpo dormindo, o meu espírito trabalha e repreende o espírito contrário. Quando você tem espírito de Deus, você consegue observar os combates que os teus inimigos colocam contra ti e você consegue lhe derrotar. Há muitas pessoas que não conseguem, aleluia, resistir. O homem da noite está a aparecer para poder fazer as suas coisas negativas. Ela não tem capacidade de repreender. Significa que você está fraca no espírito. Tem que exercer, tem que exercitar, aleluia, o teu espírito coração. Toda a comida que te dão, você só recebe, não rejeita. Aleluia. O homem da noite está a aparecer para bloquear a tua vida financeira, bloquear a tua vida espiritual. Está a aparecer, está a deitar contigo, você só aceita. Aleluia. Amém. Só se espanta, já está, já aconteceu. Amém. Amém. O teu espírito não está treinado. O teu espírito não está treinada. Quando o teu espírito está treinado, esse demônio quando chega, você consegue lhe meter um stop mesmo no espírito. Amém. Lhe dizer que eu te repreendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Recentemente estou a ajudar a minha prima. Um espírito de homem da noite tem bloqueado a vida dela sentimental. E ficamos uma semana de oração no monte. Mas num certo dia, quando aquele espírito chegou, tentou deitar com ela, mas ela conseguiu lhe repreender. Em nome de Jesus, aquele demônio fugiu. E ela, quando acordou, ficou tão surpreendida, porque todas as vezes que esse demônio apareceu, nunca ela conseguiu repreender. Mas devido ao treinamento de oração, ela tinha capacidade de repreender. Glória. Você terá capacidade de repreender os teus inimigos quando envolver o teu espírito em oração. Só que o grande problema é que a igreja não gosta de orar. Se você não gosta de orar, vai ser mesmo o papel dos feiticeiros. Vão mesmo te sentar, vão mesmo te bloquear, vão mesmo te brincar. Aleluia. Amém. E tu não podes aceitar. Aleluia. Amém. Quem disse que estão te dar comida no sono? Você nem o nome de Jesus sai. Só sai quando você acordaste. Se a vida é espiritual. Aleluia. Amém. Quem disse que quando bloqueiam a tua vida você não consegue ver no reino espiritual? Aleluia. Amém. Tem que existir revolução. Olha para a tua vida. Analisa-te a ti mesmo. Onde estás falhar? Não fica toda hora a culpar os feiticeiros. Talvez a culpa está em ti, em você não clamar ao Senhor. Você não buscar o Senhor. Você dorme sem orar, acorda sem orar. Chega de noite e quer revelação de Deus. Não vai acontecer nenhuma revelação, a não ser revelação de pomba gira, de homem de fogo. Aleluia. Amém. Não vai receber nenhuma revelação do alto. Não vais. Aleluia. Amém.
fica a todo momento a alimentar a carne. Aleluia. Amém. Hora de estar na oração, está no Facebook. Hora de estar na oração, está na novela. Hora de estar na oração, está aí a cozinhar. Hora de estar na oração, está aí no namorado. Vai receber revelação de Deus como? Aleluia. Amém. Vai receber o profético como? Vai olhar no sobrenatural como? Você não ora, você não busca, você não jejua. Está a se conformar com a tua vida. Cada concurso que vem nunca entra. Está a dizer porque o tempo do Senhor ainda não chegou. Nem todo momento é para aplicar. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Nem para aplicar essa frase. Tudo tem o seu tempo determinado. Cuidado com essas palavras. Vai chegar com 50 anos, nenhum emprego vai se manifestar, nenhum casamento vai se manifestar, porque tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia. Amém. Não comece a aplicar essa frase num mau contexto. Deus está me dizer para que eu possa transmitir isso. Estou a falar para alguém aqui. Não preparei isso, estou a falar para alguém aqui. Aleluia. Amém. Aleluia. Não começa, aleluia. Não começa a aplicar essa frase dizendo que tudo Deus tem determinado, aleluia. Amém. Para, aleluia. Amém. Para poder, aleluia. Amém. Para poder carinhar a sua preguiça de orar. Aleluia. Amém. Nem tudo deve acontecer no futuro. Aleluia. Amém. Há coisas que poderão acontecer agora. Há coisas que Deus quer que aconteça agora. Aleluia. Amém. Em todo momento está a concorrer, não entra. Em todo momento tenta, aleluia. Para abrir o negócio não dá certo, aleluia. Amém. E não vai dar mesmo certo porque você não tem vida de oração. E oração nem é coisa fácil. Se fosse fácil, o mundo devia orar. Aleluia. Amém. Amém. Olha e analisa para ti mesmo. O que está a faltar na tua vida? Ano e ano a tua vida é a mesma coisa. Ano e ano a tua vida nunca muda. Ano e ano o demônio brinca contigo. Roubam os teus filhos, roubam tuas filhas, roubam os teus sonhos, roubam tudo que eles querem. Amém? Amém. Você vem à igreja, mas não ora em casa. Oração de 5 minutos ele nem consegue fazer. Se começa com o Senhor Jesus, termina amém quando amanhece. Aleluia. Amém. Isso é espírito contrário. O diabo vai continuar a brincar. Como é que não vai sonhar com pomba gira? Como é que não vai sonhar com os feiticeiros? Como é que não vai ter mau sonho? A tua vida vai ser controlada por isso. Você não terá sucesso se você não clamar ao Senhor. Você não terá a resposta de Deus se você não se dobrar tempos e tempo em oração. Amém. E para de começar a comparar os outros. Ah, porque não? A fulana não ora, mas tem bom marido. Aleluia. Amém. 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 Ah, porque não? Fulano não busca, mas conseguiu emprego com facilidade. Aleluia. Amém. Ah, porque não? Ele tem vida boa, mas não buscam como eu, mas não vem na oração. Aleluia. Amém. Tua vida é tua vida. Para de se meter na vida dos outros. Cada pessoa tem o combate dele. Se ele não tem esse combate, isso é problema dele. Não pode te afetar. Ninguém pode me dizer que eu não posso orar pela minha vida profissional. Aleluia. Amém. Porque o outro, quando conseguiu com facilidade. Ninguém pode me paralisar. Ele é ele, eu sou outra pessoa. Se ele não sofre combate, isso é com ele, eu sofro, então vou orar. Amém. Se ela para ter um bom marido, não sofreu combate, eu estou a sofrer, então vou orar. Aleluia. Amém. Para buscar o sobrenatural é necessário, aleluia, insistência de oração. Diga amém. É isto que deve acontecer para a nossa vida. A oração é a melhor coisa. Vamos orar ao Senhor. Se você não aplicar o conteúdo que estamos a te ensinar, você pode permanecer 10 anos nesse ministério. Nada vai acontecer. O teu corpo será uma porta aberta onde os feiticeiros vão depositar, aleluia, Amém. as suas bruxarias. Não vai mudar nada.
Na vida espiritual não vai mudar nada. Na oração não muda nada. Em casa não muda nada. Aleluia. Amém. Porque nós não estamos a orar. Nós não estamos a buscar. Nós não estamos a jejuar. Nós não estamos a subir monte. Temos muitas queixas. Aleluia. Amém. Ah, porque não tenho tempo de orar porque estava fazendo o trabalho. Não tenho tempo de orar porque estava a cuidar do bebê. Não tenho tempo de orar porque estava fazendo isso. Aleluia. Amém. Continua a se justificar dessa forma. Os teus combates vão permanecer mesmo. Aleluia. Continua a se justificar dessa forma. Você nunca vai crescer mesmo. Aleluia. Aleluia. Amém. Em vez de receber a revelação de Deus, vai receber revelações estranhas. Porque não clamam ao Senhor, não ora ao Senhor, não busca o Senhor. Você acha que é fácil receber revelação? Não, é automático, né? É automático. Estamos a ver no Espírito, estou a ver no Espírito. Você pensa que é fácil? Está a ver o líder Ricardo ver no Espírito, você pensa que é fácil? Você pensa que é como se fosse beber água, amém? Amém? Você pensa assim? Aleluia. Amém. Não é fácil. É oração. Eu amanhã vou falar a respeito da oração em língua. Aleluia. Que ativa o profético também. É oração. A oração ativa o profético. A oração permite com que o Espírito de Deus se mova. Então você na hora, como é que o Espírito Santo vai se mover? É o ano 2020. Aleluia. Amém. Quando orava e subia mais monte naquela época, Deus, aleluia, me mostrou algo que eu nunca vi na minha vida. Que é um anjo. Eu vi anjo. Desde aquela data nunca mais recebi aquela visão. Estou esperando para mim ter também. Novamente. Aleluia. Amém. Aconteceu que estiveram a me dar corrida. Aleluia. Aquilo é corrida. Amém. Tinha lá vizinhos, tinha lá sobas a me darem corrida com muita velocidade. E eu estava a correr na terra, estava a correr. De repente comecei a flutuar. Aleluia. Amém. Só sei que peguei. É algo muito estranho. Afinal de contas, os anjos, aleluia, os anjos não têm estrutura humana. Não tem estrutura humana. Às vezes, na época bíblica, quando eles traziam mensagem, vinham na estrutura humana. Mas se você ler no livro de Apocalipse, os anjos, muitos deles têm 6 asas, têm 4 olhos, são estranhos mesmo. E é isso que eu vi no Espírito. Amém? Eu vi no Espírito. Eu vi que aquele anjo tinha uma cor branca, mas não muito branca. Era tipo um pássaro, mas também não tipo pássaro. Não consigo descrever perfeitamente, mas tinha cauda. Amém? Amém. E o anjo me levava. E os meus inimigos de baixo, eu estava em cima daquele anjo. E aquele anjo começou a falar palavras proféticas na minha vida. Desde aquela data, sempre que meus inimigos aparecem, só começo a flutuar. Só estou a ver que estão me dando correr, estou a flutuar pouco, senão é que estou a orar pouco. Aleluia. Amém. Veja, você acha que foi fácil receber visita de anjo? Eu acredito que aquele anjo é um anjo ministerial que está comigo. Mas Deus me mostrou. Deus pode revelar a ti um anjo que trabalha contigo. Um anjo que trabalha para a sua vida. Esse anjo não vai aparecer você dormindo. Não vai aparecer você toda hora. Aleluia. Nanar as crianças, nem tempo de orar você tem. Toda hora cozinhar, né? Nem tempo de orar. Não vai aparecer nada. Aleluia. Amém. Esse anjo vai se manifestar devido à oração. Vai se manifestar devido ao clamor. Deve perceber que a tua vida não é normal. Eu não sei por que você se conforma. Aleluia. Deve se perceber que a tua vida não é normal. Você sofre combate em todas as áreas. Então não se conforma. Ora, sobe monte, jejua. Aleluia. Faça uma oração revolucionária para olhar no sobrenatural. Diga amém. Amém. Aleluia. Amém. Faça o diferente. Acha que é fácil olhar no sobrenatural? É tipo beber água, né? Não, aqui oração. Vocês viram que durante essa semana contei muita experiência. Não, aquela oração. Aquela intercessão. Aleluia. Amém. Assim como recentemente uma vizinha que já havia me tentado para me colocar
aleluia, trombose vinha novamente no espírito. Amém? Às vezes, para você prosperar, tens que sair no sítio onde você nasceu e ir para outros sítios. Aleluia. Amém. Porque nem todo mundo vai aceitar ver alguém que lhe viu a crescer, prosperar mais do que eles. Vinha já, tentou pegar o espírito da minha mamã para lhe poder levar. Nós começamos a correr no espírito, porque eu vi que o espírito da minha mãe começou a fugir. Quando Deus me mostra isso, eu já consigo discernir que é morte, quer amarrar o espírito. Porque quando Satanás usa os seus feiticeiros para poder matar alguém, ele prende o espírito. E eu vi o espírito dela a correr em outra direção. Mas Deus nos usou juntamente com meu sobrinho que está no sul, aleluia. Nós começamos a correr até onde nós encontramos o espírito da minha mãe e trazemos de volta. Aleluia. Amém. Agora, essa capacidade só aconteceu por causa de quê? Por causa da intercessão, por causa da oração. Ainda mais a senhora pega e começa a urinar no quintal. Aleluia. E quando urina no quintal, eu bem chateado no espírito, comecei a lhe repreender. Estou a colocar água de sabão naquela urina e dizer toda a maldição que está sobre essa urina para fazer mal na minha casa, caia por terra. Aleluia. Amém. E para terminar, aleluia. Amém. Não somente lhe mandei parar, aleluia. Amém. No espírito, no físico, comecei a dar continuidade. Aleluia. Amém. Enquanto que no espírito já comecei a lhe repreender. E quando eu acordei já comecei a orar. Lá passata lá bagadarabaga. Glória. Como os quebra, lhe manda uma intercessão. Aleluia. Às madrugadas, como era a minha vizinha, eu acredito que me ouviu. Lhe fiz barulho e repreendi no nome de Jesus. Amém.